Ontem nós tivemos que fazer um cancelamento da sessão após a confirmação por parte de um dos advogados de que o senhor Antônio Carlos Camilo se faria presente e estaria disposto a conversar conosco e a responder as perguntas. Nós preparamos tudo, eu sei que muitos têm dificuldade no transporte das capitais para cá, não é fácil, mas pela manhã fomos surpreendidos com a negativa de que ele viria. Eu dei declarações e vou reafirmar aos senhores, a meu ver, eles usaram a repercussão, tanto na imprensa quanto na CPMI, para mandar recados aos sócios e padrinhos que eles têm e que até hoje os sustentaram nesses crimes contra a Previdência. Da mesma maneira que os senhores se sentiram surpresos com a decisão do ministro André Mendonça, eu também me senti. Mas nós temos que primeiramente respeitar o caminho da lei. Eu estranhei e estranho a posição do ministro André Mendonça de facultar a uma pessoa que ela venha ou não depor como testemunha ou como investigado nessa comissão. Cabe todos os elogios aqui ao ministro André Mendonça, fez o certo ao decretar a prisão desse Antônio Antunes, que é careca do INSS, vulgo, que aparentemente está no centro desses esquemas criminosos, assim desse outro Camisotti, e tenho certeza que outras prisões virão. Aliás, essas pessoas estão numa situação difícil, com prisão decretada em última instância. Imagino que tem um incentivo, inclusive, aí para que possam, afinal de contas, revelar todos os responsáveis por esses delitos. Eu concordo com Vossa Excelência, embora não tenha me estranhado a decisão do ministro André Mendonça, embora discorde completamente da decisão dele. É porque ele já fez isso em outras CPMIs. A CPMI do golpe foi a mesma coisa. Quando caiu, nas BETs também, quando caiu para ele facultou o investigado de vir aqui. E também não veio. Então nós já tivemos esse problema com ele na CPMI do golpe. Diferente de todos os outros ministros, que disseram que pelo menos tinham que vir. Se quisessem ficar em silêncio, que ficasse em silêncio para não ter prova contra si. Mas obrigaram que viesse. O ministro André Mendonça, já naquela época, diferiu dos outros e não permitiu que viesse. Deu um prejuízo grande à nossa CPMI do golpe, embora depois o próprio Supremo tenha retomado e deu no que deu, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e eminente prisão que está próximo. Mas neste caso da CPMI houve essa fragilidade. Bem, agora me estranhou também que ele negou o pedido de prisão preventiva do advogado Nelson William. Não sei se Vossa Excelência chegou a ler toda a peça. São 3 foram feitos os pedidos de prisão. Do advogado Nelson Williams, ao mesmo tempo o careca do INSS e o Camisotti. Ele foi favorável ao pedido da prisão dos dois. E negou do Nelson Williams, eu sinceramente não entendi por quê. Porque li todo o procedimento e anotei alguns tópicos que a Polícia Federal colocou. Por exemplo, a Polícia Federal representou pela prisão preventiva do investigado em razão dos riscos de obstrução da investigação e continuidade delitiva. Embora o pedido tenha sido negado monocraticamente pelo ministro André Mendonça, permanecem atuais e graves os fundamentos para a custódia cautelar diante da magnitude da organização criminosa e do prejuízo bilionário causado a milhões de segurados do INSS. A Polícia Federal provou que do que vinha do careca ia para o Camisotti, do Camisotti para esse advogado, e desse advogado uma lavagem de dinheiro. Todo mundo viu que tinha de vinhos caríssimos, carros caríssimos, cópias de Ferrari. Então o que eu estou solicitando aqui na questão de ordem? No dia 1º de setembro, o relator, nosso deputado Alfredo Gaspar, fez uma solicitação através de um requerimento de inclusão de extra pauta para que fossem detidos 21 pessoas, depois passou-se a 20 pessoas, que estavam naquele momento dentro do processo que já existia na Polícia Federal, que é o caso deste, que aliás nos outros não tinham pedido de prisão ainda da Polícia Federal, e esse já tem. Então me parece muito estranho que isso tenha sido negado pelo ministro André Mendonça. Estranho no sentido de estranhar mesmo, porque estava tudo muito mais claro do que talvez até dos dois, ou tão claro quanto. E no caso da nossa CPMI, os motivos para solicitar a prisão preventiva, nós solicitarmos uma revisão disso ao ministro André Mendonça, me parece claro. Então eu queria ver se há entre nós um acordo para que a gente possa votar aqui um extra pauta solicitando ao ministro André Mendonça que reveja essa posição e solicite a prisão ou determine a prisão preventiva desse delegado Nelson Williams. Me parece claro que desse advogado, falei deputado, desculpe, desse advogado Nelson Williams, que me parece óbvio a quantidade de dinheiro que ele tem e a ligação com Careca e com Camisotti, ou seja, a ligação mas qual é a questão de ordem, dos aposentados. Qual é seja colocado em extra pauta este requerimento e nós aprovemos o pedido ao André Mendonça que solicite a prisão preventiva deste advogado. Pois não, excelência.